Olá, tudo bem? Tá começando o nosso Sonzeira Podcast, esse é o nosso primeiro episódio, tô muito feliz de estar começando esse projeto. E é isso aí, quem quiser acompanhar mais sobre esse projeto, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo seu tocador de música aí favorito, certinho? Muito bom, nesse primeiro episódio, tô recebendo aqui um grande amigo meu, um cara super parceiro, um cara que é um músico excelente, músico de altíssimo nível, e eu tô muito feliz que ele tá aqui participando desse primeiro episódio do Sonzeira Podcast. Com vocês, meu amigo Rodrigo Simões Pimentel, mais conhecido como Capial. Aê, menino! Muito bom. Olha aí, cara. Já antes, pra gente começar da hora, explicando pra galera, que raio é esse que você está tocando? Essa coisa abençoada aqui é um banjo de 5 cordas, conhecido como banjo country, banjo americano. Country. É isso aí. Muito bom. Quando pesquisa banjo na internet, Certo. aparece o cavaco. Cavaco banjo. Parece um cavaquinho. É o banjo, o cavaco banjo, né? Cavaco banjo. É. Por quê? O que acontece com o cavaco que fizeram um banjo também, com o cavaco? Na verdade, assim, a história do banjo, ela é um instrumento de origem africana, né? Instrumento de cordas de origem africana e que se popularizou no início do século ali 19, 20, ali nos Estados Unidos. E foi incrementado uma quinta corda. O pessoal vai ver aí, quem está nos assistindo, vai ver que ele tem 4 cordas, né? Pelo braço completo aqui e no meio do caminho tem uma quinta corda. Isso aqui é um drone, que é uma corda que sempre vai se repetir na hora que a gente for fazer os rolls. Os dedilhados. Essa corda você sempre toca solta. Solta, ou também posso utilizar aqui polegar. Polegar com notas ou algum dedo que eu venha a trabalhar dependendo do acorde. Tá. Mas o banjo em si, o banjo country, é esse formato. O banjo de 4 cordas, o banjo tenor, né? É um banjo de origem irlandesa. Então as músicas irlandesas têm o banjo de 4 cordas. O banjo americano country de 5. E o cavaco banjo, como você tinha perguntado, ele é uma derivação que veio aqui para o Brasil, se não me falha a memória, Almir Neto e o próprio Mussum. Cacildes. Como que era o nome da banda do Mussum? Era o... Originais do Samba. Originais do Samba. Eles pegaram o banjo americano, tiraram o braço, né? E colocaram um braço de cavaquinho. Fizeram meio que uma adaptação, né? Entendi. Eu não sou do ramo, não entendo, né? Mas o pessoal que manja do samba, do pagode, eles dizem que é uma forma diferente de se tocar. Ele é diferente do cavaquinho, por exemplo. As levadas são diferentes, né? Entendi. No caso. Entendi. Eu vou chamar o Betinho. Boa! Aqui, boa, o Betinho do Cavaco. Betinho Cavaco. Betinho bom. Betinho bom. Aí ele vai explicar melhor essa ideia. E esse aqui é o banjo de 5 cordas, o banjo americano, banjo country, que nós tocamos aí na banda Mr. Maze. E Isso aí. é de origem do bluegrass, das músicas tradicionais. É o estilo tradicional do bluegrass, que é a moda de viola dos americanos. Legal. Já você faz um som no banjo, que a gente vai chegar lá. Mas eu queria ouvir, Biro, principalmente aqui. Biro é o nome que a gente... O apelido interno da banda. Porque é o seguinte, eu e o Rodrigo, nós somos parceiros de música, né? Isso. O Biro me convida pra tocar lá na Maze e em outros projetos aí. Exato. Inclusive, fazer uma rasgação de seda aqui. Muito obrigado, viu, Biro, pela parceria. Ô, Biro. O Rodrigo é um dos caras mais profissionais que eu já conheci, que eu já trabalhei. Um cara que leva muito a sério a parada. Um cara que, se tem alguma coisa errada, cara extremamente sistemático. Tá? Cara Chato pra cacete. Mas é assim que tem que ser. Porque a galera leva sempre a música muito... de um jeito muito, né? Achando que é qualquer jeito e tal. E completamente pelo contrário, né, Biro? As pessoas, elas, assim... o músico... esse é o mal... Não só do músico, né? Mas como é uma coisa que a gente ama, né? A gente sente mais na pele, mais no sangue o negócio. O músico, ele, por conta de ser uma coisa passional, emocional, mexe com emoção, né? Mexe, né, com o nosso interno, com o nosso coração, com a nossa alma, né? As pessoas esquecem que não é só isso, que a pessoa ela tem que ser profissional,
ela tem que ser rígida. E quando eu digo rigidez, não é uma coisa assim absurda. É o simples fato de você chegar no horário, é de você, quando tiver o ensaio, você chegar com as músicas tiradas, é você se propor, é você ser proativo e fazer o mínimo do mínimo que todas as outras pessoas estão esperando, porque é um time, né? Quando a gente trabalha numa banda, nós trabalhamos num time. E se um dos jogadores, vamos dizer assim, desse time não está jogando bem, o time inteiro sofre essa consequência. Então, Exatamente. quando não está jogando bem, no nosso caso é o quê? É o cara não levar com seriedade, é o cara não fazer o que ele tem que fazer, né? O trabalho dele mesmo, que é um trabalho. As pessoas esquecem que a música também é um trabalho e que o músico muitas vezes estuda muito mais do que um médico, do que um advogado, para poder chegar onde ele está, né? Exatamente. As pessoas não dão esse valor. Ô Biro, uma das minhas brigas, uma das minhas lutas é para que as pessoas tenham essa visão do músico, né? A gente sempre tem aquela visão do cara... a gente não, né? A grande maioria, grande né? maioria tem essa visão do músico ser vagabundo, só trabalhar à noite e aquela coisa. Mas tem gente que não conhece a vida real mesmo do músico, né, cara? E as pessoas elas têm esta visão muito por conta dos músicos, que não se dão valor. Exatamente. Não se dão valor, eles não se respeitam, porque... Tudo bem, a pessoa já está no ambiente que é insalubre, entre aspas, porque ele está trocando a noite pelo dia, né? E a gente sabe aí, por estudos e coisas aí, que só procurar na internet, os médicos até falam bastante disso, que a gente tem que ter os horários certos, os horários do nosso sono, que isso é sagrado, a nossa alimentação. E o músico em si, ele está sempre comendo mal, porque ele não está em casa... Ele está fora, ele está tocando à noite, então está chegando de madrugada, então é desregrado. O relógio biológico nosso é meio desregrado. Não, é terrível. E o que acontece? Muitas vezes, a grande maioria dos músicos, eles se aproveitam disso por estar na noite, aquela coisa, e levam isso como se fosse uma brincadeira. Então, aí a pessoa que está de fora... Né? A pessoa que está de fora, ela não entende isso. Ela fala, pô, vagabundo, o cara vai lá, vai tocar, porque todo mundo quando está se divertindo, esquece que o cara que está ali cantando, tocando, ele está trabalhando, né? E quer aproveitar disso aí. Fala, você está se divertindo, você ganha dinheiro dando risada, aquela coisa, né? Exatamente. Você não precisa de nada, você não faz nada o dia inteiro, pô. Eu vou contar por mim. Né? Hoje eu tenho a música como meu hobby rentável, né? Por conta do meu outro trabalho, né? Mas já chegou a época de eu trabalhar única e exclusivamente com música, ou 80%, 90% do meu tempo com música. O que acontecia? Eu acordava cedo, ia dar aula no conservatório, ficava o dia todo, né, no conservatório, saía do conservatório, ia para minha casa, dava aula em casa, saía de casa e ia ensaiar em Rio Preto. Aí voltava para cá, no outro dia a mesma coisa. Sabe assim? Uma loucura, né, uma cara? loucura. Uma loucura. Uma loucura. Só que isso aí ninguém vê, né? Então, quando a gente chega no show, que é o glamour do negócio, até chegar o show, né? Até chegar o show, você tem que ralar muito. Você tem que ralar muito, e você tem que ser muito exigente, você tem que ser muito correto, você tem que ser muito chato no sentido de estar sempre atento ao que está acontecendo, sabe? A idade também nos proporciona isso, né? A idade nos proporciona isso. Chega para todo mundo, viu? Chega, mas tem gente que tem o dobro da nossa idade e continua do mesmo jeito que, né? E tá aí a milhão. E tá achando que tem 20 aninhos ainda. A hora que a conta bater na porta... É, isso aí. Não é fácil, né, cara? Eu tô com 18 aí, tá difícil já. Só de Mr. Maze. É isso aí, mas beleza, Biro. Eu queria, já que você falou que hoje a música é teu hobby rentável, você é... Eu tenho um escritório de representação comercial. Representação comercial. Isso. Nada a ver com a música. Nada a ver com a música. Tem a ver com arte, mas Tem a ver não com arte. porque grandes marcas que eu represento são marcas de produtos para artesanato, arte, né?
material de papelaria e por aí vai. Certo. E aí, na época que você... Vamos falar um pouco da época que você era músico 100% do seu tempo. Certo. Fala um pouquinho pra nós aí, cara. Como que foi? Quando você começou? Você é músico desde quando? Você começou quando criança? Tem alguém na tua família que era músico? Alguém? Cara, eu tinha o meu avô, pai da minha mãe, Portuga, que tocava pandeiro. Pandeiro. Portuga, pandeiro. escutava fado tocando pandeiro. Vai dar uma manjada na criança. Assim, a única lembrança que eu tenho... E alguns parentes do meu pai, mas assim, primos dele, mais distantes assim, que tocam, né, violão. São as lembranças que eu tenho. Algumas festas na casa de alguns tios e tias, assim, né? O irmão do meu pai, a irmã do meu pai. E com música, sempre com música, né? Eu comecei, cara, cantando em karaokê com 9 anos de idade. Olha só. Ganhei vários karaokês. Muito bom. E depois disso, me veio a vontade de tocar. Comecei a tocar violão. Aprender, né? A tocar violão. Isso eu tinha o quê? Uns 12 já. 12, 13 anos. Depois disso, com 14, ganhei uma guitarra. Aí esquece, né? Aí já era. Não, esquece. Aí o cara caiu no mundo... Não, aí... guitarra. Ganhei uma guitarra da minha tia Salete, finada tia Salete, do meu tio Mariano, meu padrinho, a irmã da minha mãe e o irmão do meu pai. Eles fizeram essa surpresa pra mim. Sobre um parênteses, você falou da sua mãe. Sua mãe era uma personalidade pindoramense, né? Foi. Isso mesmo, né? Pindoramense, É isso aí. Certo. A minha mãe foi professora, foi diretora, trabalhou na delegacia de ensino, foi subsecretária da educação da cidade. Super importante, cara. Minha mãe Tua mãe deve ter um nome de rua lá. Minha mãe tem o nome de uma escola. Tem o nome de uma escola, melhor uma creche, ainda. Que sensacional. A creche lá na rua de casa até. Como que é o nome? Sueli Simões Pimentel. Olha só. EMEI Sueli Simões Pimentel. É uma escola municipal? É uma escola municipal, uma creche. Uma creche. É uma creche. Entendi. Aí fizemos essa homenagem aí. Olha só, que legal. A minha mãe. Muito bom. Foi muito legal. Então já tá no rumo da educação aí. Já. E depois que eu comecei a aprender a tocar guitarra, nesse meio de caminho eu resolvi montar banda, né? Que é aquele negócio. Quem foram teus professores de guitarra, velho? A guitarra, eu comecei fazendo violão. Primeiro. Meu primeiro professor de violão foi o Maguetas, cara. Aqui em Catanduva, a lenda viva. Maguetas. Tá convidado, né? Te quero aqui, cara. Encontrei o Maguetas no banco, ele falou que vem. Ele vem sim. Cara, foi assim. Ele foi a primeira pessoa que me fez entender a disciplina do músico. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Algumas vezes que você dava aquele famoso migué, né? E não estudava, né? Rapaz do céu. Eu não estudava. A primeira vez que eu não estudei, eu lembro até hoje. Ele fez ele escreveu um problema de matemática pra mim, no caderno. Escreveu e falou, resolve. Eu, não, mas... Resolve? Ah, você não vai resolver? Ah, tá bom, pera um pouquinho. Chamou meu pai, minha mãe. Falou, pai, mãe, 2 coisas. Eu fiz um problema de matemática pra ele não soube resolver. Então, ele precisa estudar mais. Segundo, além da escola, ele também precisa estudar música. Porque se for pra continuar do jeito que ele tá, que ele não estudou, não precisa trazer, porque vocês estão gastando dinheiro de vocês à toa. Cara, isso foi um tapa na minha cara. Eu falei, rapaz, olha que professor louco. Vem falar pro meu pai e pra minha mãe pra não gastar dinheiro com ele. Quer dizer, ele vive disso. Mas aí depois, com o tempo que dá o clique, né? Você fala, putz, olha a integridade do cara. Sabedoria, né, do cara. Então, ele primeiro tentou fazer o jumêncio aqui e entender, né? Ó, tô te fazendo um probleminha de matemática, tipo assim, ó, se você conseguir resolver, você é o fodástico, você não precisa estar aqui, você não precisa estudar, né? Então, quer dizer, ele me quebrou as 2 pernas, né? Exatamente. A partir daí, aí eu lembro, cara, como se fosse hoje, assim, eu rachava o bico, que ele dava as partituras, na época que eu tava fazendo o clássico, né, o erudito, né, e eu pegava as partituras, assim, e decorava, cara, eu estudava, e decorava, né, e na hora de apresentar pra ele na aula, né,
eu fechava o livro, ele abria o livro, eu fechava o livro, ele, se você errar uma nota, você vai voltar a música inteirinha pra trás, não tem problema. O meu desafio era chegar na frente dele e tocar a música cabo a rabo, sem errar uma nota, né? E eu fiquei nessa. Depois disso, nesse meio de caminho foi que quando eu ganhei a guitarra. Entendi. Aí eu apaixonei na guitarra, cara. Aí conversei com ele falou, não, segue a tua vida, é isso aí que você gosta. Segue o baile. Segue o baile. Né? Tanto é que quando a gente se encontra é uma alegria, né? É uma alegria. Depois disso, fiz um pouquinho de aula de guitarra com o Seu Olímpio. Seu Olímpio, cara. Olímpio. Eu fiz o quê? Uns 3, 4 meses de aula só. Mas só que eu não me adaptei. Porque na época ele já como eu já conhecia alguma coisa de partitura, de música, ele já entrou querendo já me colocar num nível que na época eu não tava afim, né? Ele queria que eu estudasse jazz, que eu estudasse linguagem, né, de harmonia, e eu tava, no barato de fazer power chord e tocar rock and roll, cara. Rock and roll, pode crer. Mas eu acredito que essa é uma fase que todo músico passa, né, cara? De você achar que a teoria talvez ali não tem tanta importância. Não tem. Exato. Né? E aí, um dia lá na frente você vai falar, putz, podia ter aproveitado. Né? Eu lembro, eu pego livros antigos dele e, putz, ó, isso aqui é legal, peraí, deixa eu estudar isso aqui. Se eu tivesse estudado naquela época, tinha me facilitado muito a vida. Exato. Faz parte da evolução. É o processo, né, cara? Depois disso, aí eu comecei a ir pra São Paulo para fazer aula. Fiz aula com o Faísca, fiz aula com o Valmir Tavares, fiz aula com o Eduardo Anui. Nossa, meu sonho é ter aula com o Edu. Passei o Rapa, né, na época. Isso década de 90. Não, Faísca? Não. Faísca, na época... Eu vi o Faísca num workshop aqui em Catanduva, na Musical. Eu trouxe o Faísca pra cá, eu trouxe o Valmir Tavares, eu trouxe o Gutoque, o Flávio Gutoque. Nossa, eu que trazia esses workshops pra cá. Sim. Nessa época eu dava aula no conservatório e eu trazia. Entendi. Eu que puxava os caras pra cá. Nossa, pode crer. Meu, o Faísca muito foi legal. Sensacional. Pra quem não sabe, o Faísca é o cara que gravou o solo do Evidências dos Chitãozinho Chororó. É isso aí, só. Famosérrimo, só. O hino nacional brasileiro. Aí, depois disso aí, comecei a tocar em bandas de garagem. Bandas de garagem, fui pra banda de baile. Aí, várias bandas de baile, né? Toquei aqui em Catanduva, na Marajoara, na banda Sedução. Aí, banda Taurus. Depois disso, comecei com dupla sertaneja. Porque aqui no interior, a gente sabe como é que é, né? Sertanejão come na bota. Aí, trabalhei com várias duplas. Por intermédio de uma dessas duplas. Então, eu fui fazer o projeto Comitiva Brasil do Chitãozinho Chororó. Entendi. Então foi aí que você foi pra esse outro patamar. É isso. Nessa época você já tocava o banjo, dobro ou não? Não. Ainda não. Não tocava banjo nem dobro. Mas você tinha um pezinho no country? Sempre gostei. Sempre gostei. O Álvaro, né, foi também uma influência muito... Álvaro Dias, né, foi uma influência muito positiva nesse sentido, né? Que na época ele tocava com o Chitão. Era ele e o Paulinho, né? E o Paulinho Ferreira? Porra, Paulinho Ferreira. O que acontece? Como é que funcionava esse projeto Comitiva Brasil? Foi uma idealização do Tiãozinho, que é um dos irmãos do Chitão e do Chororó, e eles queriam descobrir novas duplas. E, no caso, como é que funcionava? Eles vendiam um show, e nesse show estaria Chitãozinho e Chororó, Maurício e Mauri, porque eles queriam alavancar novamente a carreira do Maurício e Mauri, que são os irmãos deles. Sim. E uma dupla novata, ok? Nessa época, eu tocava com a dupla de Rio Preto, Tony Kleber. Certo? Que são apadrinhados até hoje pelo Chitão e Chororó, tá? Porque compõem pra eles e tal. Então, eu lembro que nessa época, o Chitão e Chororó fez um catado dos banda show, entre aspas, né? Das bandas
do Tony Kleber, do Maurício Mauri e alguém da equipe, algumas pessoas da equipe deles. Bom, isso foi se formatando, né, de acordo com que os shows foram acontecendo, até que a nossa banda, né, que era a banda do Tony Kleber, eu, o Fabão Careca, o Beto Batera, o Fernando, que toca com a gente na Maze, o Cubano, do o teclado? Fer, Ele também tava o nesse Fer, esquema. o Sandro era japonês. técnico de som. Olha só, né? cara. Quem mais? O Rafinha, o Grilo, Tá, que isso tá eu nos acho que Estados eu não- Unidos. Não conheço. Muito bom também. E essa era a equipe. Entendi. Então era uma banda que era um projeto paralelo ao projeto principal do Chitão. Isso. Chitão Chororó. Isso. E o que acontecia? Quando tinha Comitiva Brasil, nós é que fazíamos o show. Então, a banda oficial da Comitiva Brasil éramos nós. Então, nós tocávamos para o Tony Kleber ou para outra dupla que fosse a dupla da vez ali, que eles estivessem produzindo, o Maurício Mauri e o Chitão de Chororó. Entendi. Então, eram 3 shows numa noite só. Entendi. Entendeu? Ah, legal. Então, e aí, então, vocês devem ter rodado pra caramba do Brasil, Brasil cara. inteiro, fomos viajar para fora, Espanha, Portugal, Inglaterra. Entendi. E você já tinha ido pra outro país? Já tinha ido por conta das empresas do escritório de do representação trabalho. comercial. Entendi. Mas através da música foi... Não, essa foi a primeira vez. A primeira vez, Entendi. Foi a primeira vez. E aí fez Europa, fez... Europa, Brasil bocado de inteiro. país aí. Pô, foi muito legal. Foi Quanto muito tempo legal. você ficou aí, Biro? 4 anos. 4 anos. 4 anos o projeto. Entendi. É. E quando é que você saiu? Saí em 2007. Saí em 2007. Em 2007 eu saí, parei com música, parei com tudo, por conta do... O escritório, no caso, ia ficar sem uma administração, porque meu pai já estava aposentado, no caso, né? E o meu irmão, que tomava conta, tomava frente, ele se transformou em gerente de uma multinacional. Então, ele não ia conseguir fazer as duas coisas. Entendi. E sentamos para conversar e ele falou, eu vou ter que seguir meu abandonar. caminho aqui, né? É na mesma área, é até uma das empresas que a gente representa hoje, né? Mas, na época, ele falou, vou seguir o voo aqui. Eu falei, putz, o escritório na época tinha 40 anos, Nossa. né? 30 e poucos anos, quase 40. Falei, hoje, o ano que vem faz 50 anos o escritório. Nossa. Né? Falei, vou deixar acabar? Não, né? Então vamos lá. Aí foi quando eu parei. Parei com música em 2007. Parei total. Tudo, abandonou tudo. Tudo. Abandonei tudo. Nossa, que loucura, hein, Enferrujou. Nossa. Enferrujava as cordas dos instrumentos em casa. Depois disso, eu voltei em 2010. Quando eu voltei em 2010, é aí que eu Que você foi atrás do banjo. Eu fui atrás do banjo. Você descobriu o banjo. Descobri o banjo. Mas antes de entrar no banjo, É. falar do teu irmão, Aham. aquele arrombado. No bom sentido? No bom sentido. Você sabe que eu te amo, né, cara? Enfim, você teve uma banda com teu irmão. É isso aí, nas épocas áureas do rock and roll. Como que era o nome da banda? Hiro. Hiro. Hiro de quem? Mas era Hiro de... Ricardo e Rodrigo. Mas tinha um Hero aí, não era? Era Hiro porque era R-I-R-O, né? Entendi. De Ricardo e Rodrigo. O irmão do Rodrigo chama Ricardo. É isso aí. E o Rodrigo chama Rodrigo. É. Então era Hiro de... Ricardo e Rodrigo. Entendi. É. Mas eu vi um CD de vocês na casa do Hiro. Da casa do Hiro, que é o Ricardinho. Que é o Ricardinho. Que por coincidência, ele foi... Não, coincidência não, né? Por proximidade também, né? Ele foi meu aluno, um dos primeiros alunos meus de guitarra. E o pai dele, ele é nosso representante, é nosso vendedor até hoje. Até hoje? Faz 20 anos que ele trabalha com ele, o Dirso. Eita, lasqueira. Né? Uhum. Porque a casa da minha mãe era numa esquina e na outra esquina é a casa do Dirso. É o famoso QG da Tina. QG da Tina. QG da Tina. Tinão, Tina Maia. Tina Maia. E aí você teve... Quanto tempo você teve essa banda com teu irmão? Como que era, mano? Era rock and roll? Rock and roll puro. Vocês dois cantavam? Nós dois cantávamos. Formação era 2 guitarras, baixo e batera. Teu irmão toca guitarra? Não. O que ele fazia?
Cantava. Só cantava? Só cantava. Popstar. Ai, do céu. Imagina Mas esse pensa cara. numa desgrama. Imagina esse cara. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Axel Rose, coitado, ele tem que fazer estágio. Nem imagina. É. Nem consigo imaginar. E, ó, posso falar uma coisa pra você, cara? Na época em que... Isso, 99, 2000, 2001, tá? Foi esse Tava começando. triênio, né? Uhum. Só tinha pagode, velho. Só tinha Nossa. axé. E a gente fazia rock and roll, meu irmão. Então, festa de faculdade, tudo quanto é festa de faculdade, festival no litoral. Agora, nessa época Aham. de Carnaval. de carnaval e Ano festival Novo. de verão, Ah. festival do Ano Novo. Nossa. Direto, ó, Caraguá, Ubatuba, Guarujá, Santos, São Vicente, todo o litoral. Todo ano. Festival de verão no interior que tinha acho que era na Bandeirantes na época. Uhum. Tinha Verão Band Verão, um negócio assim. Que tinha show em várias cidades do interior. Entendi. Meu, Caramba, cara, vocês rodaram muito, rádio pra caramba. E não tinha um puto no bolso. então. Nossa. E aí, cara, qual que foi o fim disso? Acontece que eu acho que nós estávamos adiantado demais para a época. Ah, entendi. Não. E sei lá, eu acho que não teríamos. Como é que Tá fala? certo. Ah, não, cara. Era muito louco, mano. Era muito louco. Você tinha cabelo ainda? Eu tinha cabelo, né, cara? Putz, meu apelido no cursinho era Elvis. Eu tinha um tupete de 2 palmos. Essa é boa, Você é boa. louco. Essa Meu é irmão, o boa. apelido do meu irmão era Sarita. Sarita? Por que Tinha Sarita? na novela que chamava Sarita, que tinha o cabelão comprido. Aí chamava meu irmão de Sarita, velho. Pô, Sarita, bom saber. A hora que eu ver, eu vou chamar ele de Sarita. Chama de Vou Sarita. chamar ele de Sarita. Muito bom. Enfim, agora voltando aí ao... Então, quando você saiu do esquema, chamava Comitiva Brasil? Comitiva Brasil, Comitiva Brasil. Isso já era 2007, você 2007, falou. Aí você ficou uma cota sem tocar. Fiquei até 2010. Entendi. E aí, 2010, quando é que te deu o estalo de querer voltar? E como é que você encontrou o banjo dobro? O estalo foi de saúde, né? Que eu tive um piripaque no coração, achei que ia morrer, literalmente. Entendi. Fui no cardiologista. Aí o cara, pô, você tá com estresse, estafa, o caramba 4, e piriri, paroró. Eu falei, tá bom. E o cara pegou e falou, ó, você vai fazer um artesanato, vai pintar um quadro, não sei o quê. E eu vendo material artístico. Mano, eu xinguei ele tudo. Falei, ô, você tá louco, velho? Mas por quê? Eu falei, eu vendo essa merda, por isso que eu tô assim, estressado. Aí ele, não, pera aí, então vamos fazer a conversa diferente, vamos começar de novo. O que você fazia que você parou de fazer? Eu falei, putz, na época eu sempre gostei de nadar. Pô, nadar, volta a nadar. Eu sempre gostei de lutar, que eu sempre treinei, né, arte marcial. Aí ele falou, volta a treinar. Eu falei, eu tocava. Ele falou, volta a tocar. Eu falei, pô, então beleza. Aí na época eu voltei a treinar arte marcial, não consegui voltar na natação. Aí eu pensei comigo, falei, putz, eu não vou voltar, ficar trancado dentro do quarto, punhetando a guitarra, meu. Não quero, mãe, eu quero um negócio diferente. E conversa daqui, conversa de lá. Na época eu já tinha comprado o dobro, Entendi. né? Eu tinha comprado o dobro. E já tava mais ou menos começando a entrar nesse meio do bluegrass, do country, um pouco mais a fundo, né? Aí, conversa vai, conversa vem, o Marcelo, que é o Modesto, que é hoje o guitarrista do Chitão, né? Conversando com ele, né? O apelido dele é Gato, né? E ô, Gato, beleza? Fala, Gato, o que você quer? Ó, tá querendo voltar a estudar, você, né? Ele falou, estuda banjo, cara. A hora que você pegar esse instrumento, você vai se apaixonar nisso aí. Falei, será, Gato? Ele falou, Gato, vai por mim. Aí eu falei, mas eu não tenho banjo. Ele falou, tá, vamos fazer o seguinte, eu tenho um banjo aqui, parado aqui, velho. Você pega ele e vai estudando. Tá bom. Aí comecei a ir pra Campinas pra estudar. E o Marcelo, ele é pintor.
Mas ele mora em Campinas ou ele mora em Limeira? Ele mora em Campinas. Ele mora em Campinas. Campinas. Entendi. Tá perto de Limeira, ali em Barão Geraldo. Entendi. Ele vai xingar tudo, mas tudo bem, né? Brincadeira! É que Barão Geraldo é um bairro bem afastado, assim, do centro de Campinas. Barão Geraldo? É. Entendi. Barão Geraldo. E eu curto muito o trampo dele, cara. Eu acho ele muito bom. O Marcelo bom. é animal, cara. Um baita produtor. Maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Uma vez, eu fui num estúdio que tem em Franca, o Digiáudio. Não sei nem se existe. Digiáudio? Pô. Não sei nem se tem lá. Eu acredito que ainda exista. Eu não lembro o nome do produtor. Mas eu lembro que a gente foi para produzir uma dupla que eu tocava. E aí, ele mostrou um country rock. Que ele gravou. Que ele que tinha gravado as guitarras e os banjos. Meu Deus. Cara, E aí, eu era muito novão na época e eu tava encantado com o estúdio, né, cara? Sim, a estrutura do cara. Sim. Um baita do estúdio. E a hora que aquele cara soltou o som, cara, que veio aquela coisa batendo aquela guitarrona pesada, com aquele banjo fazendo... Não era nem muito rápido. Um contraponto só. Uma coisinha... Cara, eu falei, meu, que sensacional. E foi aí que eu conheci ele. Entendi. Que eu passei a conhecer o trabalho dele. Porque Sim. eu falei, cara, quem que gravou essas guitarras? Pô, cara, foi o Modesto lá. Eu falei, caramba, bicho. Aí eu fui atrás. E aí eu vi que ele tocava no Chitão. Isso. Enfim, segue o baile, Biro. E aí depois disso, fui começar a fazer as aulas, né? Falei, pô, Marcelo, ô Gato, como é que eu vou te pagar, velho? Ele, você não tem umas tintas aí? Falei, tenho. Falei, legal. Bicho, eu montei uma caixa, umas amostras, só de tinta importada, pincel importado. Levei pro cara, a hora que eu cheguei lá, ele, filha da mãe, eu vou ter que dar aula pro seu resto da vida. Leva o banjo pra você. No final, eu acabei ficando com o banjo dele, ele me deu, né? E comecei a estudar. Só que bem no começo, assim, ele me passou coisa muito profunda, né? Bluegrass raizão mesmo, mas raiz, o Tião Carreiro e Pardinho dos caras, sabe? Nossa. Passou Scruggs, Don Reno, passou Ralph Stanley, passou esses caras que são a raiz do negócio. E eu não conseguia entender, meu ouvido não conseguia entender o lance dessa drone. Como é que ela tava ali no meio dessa conversa dos dedilhados, né? Entendi. Aí eu falei, puta, Marcelão, velho, tá complicado. Ele falou, peraí, que eu vou resolver o teu problema. Aí ele me apresentou uma banda que chama Hayseed Dixie, que é uma banda que são os filhos do Don Reno. Don Reno é um dos caras pica, né, do Bluegrass, um dos 3 da Santíssima Trindade, né? E os caras... Quem são os 3? Os 3, Ralph Stanley, Don Reno e o Earl Scruggs. Aí o que acontece? Os filhos do Don Reno faziam parte dessa banda e eles faziam versões de bandas de rock. Então, entendi. bicho, AC/DC, Kiss, Van Halen, tudo que eu sempre ouvi, sempre gostei, sempre toquei, só que tocado aqui. Tocado no banjo. No banjo. Aí eu pirei, falei, não, é isso aí, irmão. Meu negócio é isso aqui. É isso aqui que eu gosto. Como é que chama isso aqui? Ele falou rockgrass, que é a mistura do bluegrass com o rock. Beleza. Aí, por fim, fiquei um tempo fazendo aula com ele. Depois disso, foi ficando apertada a situação de ir para Campinas toda semana, né? Aí, procurei outro professor. Liguei pro Arthur. O Arthur, ele era da antiga banda Buffalo, uma banda que fez muito sucesso na década de 90. Sim. Né? E o Arthur é um animal tocando banjo, cara. Essa banda Buffalo era uma banda de country ou era uma banda baile? Era uma banda country, que fazia sucesso na década de 90. Eles iam em todos os sabadões sertanejos do Gugu, estavam em todos os programas do SBT, da Globo, em todas as emissoras de televisão da época. Tudo. Liguei pro Arthur, que ele era de Rio Claro. E Rio Claro tá mais perto de Campinas. Falei, bom, economiza um pouco. Putz, você consegue fazer aula 15 dias, aquela coisa toda? Ele pegou, consigo, tá, então ok. Só que tem um problema, eu não tô mais em Rio Claro. Eu falei, putz, você tá onde? Tô em Rio Preto. Nossa, maravilha. Fechou, começa hoje. Já fui pra casa do cara, fui fazer aula. Cheguei lá, ele faz aeromodelo. Ele monta, ele faz aeromodelo. E pilota pra caramba. Ok. Eu só manjando e dando uma olhada nas tintas de aeromodelo. Falei,
Lá vem. Posso te pagar em tinta? Olha o golpe. Ele, pode. Montei aquele baita kit, entreguei pra ele e fui fazendo aula de banjo. Vendedor, pô. Fiz isso. Isso aí é muito complicado. É. O cara é muito bom vendedor, que é difícil. O cara ganha todo mundo na conversa. Aí, fiz aula com o cara. Em 2010, montei a Mr. Maisy com a ideia de fazer esse diferencial, de tocar rock, só que de uma maneira diferente, com instrumentos diferentes, ou seja, eu peguei a ideia da formação básica do bluegrass, que é o banjo, o dobro, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, o violino, o bandolim, o violão, né? E acrescentei a bateria, que é do rock. A bateria, na linguagem Na tradicional, linguagem tradicional. não existe. A bateria? Não. Na linguagem do bluegrass tradicional não existe. Não. A formação básica de instrumentação foi formatada pelo Bill Monroe, que é considerado o pai do bluegrass. Banjo, bandolim, que é mandolin, né, para eles, que é aquele bandolim com o tampo arqueado, não é igual o nosso bandolim, que o nosso bandolim é o tampo reto, né, que parece uma guitarra portuguesa, tá? Então, a formatação é o bandolim, o banjo, o violão, o violino e o baixo acústico. Baixão, Rabecãozão. Rabecãozão, isso, essa é a formação básica. Aí quando o Urs Scruggs, que foi um dos primeiros banjoístas e um dos melhores, ele era da banda do Bill Monroe, ele saiu e montou o Urs Scruggs, né, e o Lester Flatt, eles montaram o Scruggs, Flatt and Scruggs, são os dois, a dupla sertaneja, né, e os Fog Mountain Boys, certo? No caso, o Bill Monroe, a banda dele chamava Bill Monroe e os Bluegrass Boys. Por isso que veio o nome Bluegrass. Né? Então, aí, a ideia do Mr. Maisy foi de trazer essa essência para o nosso jeito de tocar. Entendi. Né? Entendi. E aí, o repertório da Maisy é basicamente de rock clássico. Rocks clássicos de todos os anos, pop que dá para dar uma brincada. Legal. Agora a gente mistura... música eletrônica, sertanejo, funk, ragaton. Os medley maluco. Os medley maluco. Mas é legal. O que eu acho, cara? Eu vou te dar mais ou menos a minha visão, cara. Porque eu conheço a Maisy faz muito tempo. Sim. E aí depois a gente se conheceu. Sim. Por trabalhar junto ali no conservatório. Legal. Depois a gente acabou firmando a parceria. E antes, cara, de eu tocar na Maisy, eu falava, cara, porra, que banda sensacional, cara. Porque... é um esquema diferente. Sim. Né? Cara, não tem ninguém na região que faz o que a Maisy faz. Não. No Brasil, eu posso falar que no Brasil são pouquíssimas bandas. São pouquíssimas bandas. Pouquíssimas bandas. Exatamente. E eu achava sensacional, porque tinha, além de ser diferente, tem o lance do humor, que é bizarro, porque esse cara é um personagem. A realidade é que esse cara aqui é um personagem, né? Existe o Rodrigo Simões Pimentel, vendedor, representante comercial, e existe o Capial. Porque quando esse cara sobe no palco, ele se transforma, ele vira uma outra coisa. Né? E é terrível tocar ele. Eu sou muito tímido. E aí, o cara recebe o bilhete pedindo música, o cara me zoa, fala que o Ditão tá te chamando. Entendeu? Isso aí o cara pega mesmo. Então eu acho que a Maisy tem muitos diferenciais. Primeiro, é um visual... Sim. Completamente... já começa pelo instrumental, né? Exatamente. A parte visual da banda já é um negócio esquisito. Fora do padrão que a gente tá acostumado a ver. O som já é totalmente diferente. Isso. Né, cara? Que não é o bluegrass raiz. Isso. Né? E também não é o rock que a gente tá acostumado a ver as bandas tocar com a formação tradicional de guitarra, baixo, bateria. Isso. Não é. Que já é... Então, o som da banda já é diferente. Isso. E aí, você vai ver, tem um personagem no palco. Como que você se inspirou para criar esse personagem, Rodrigo? Cara, a ideia veio do desenho do Zé Buscapé. Zé Buscapé. Zé Buscapé. Lembra do desenho do Zé Buscapé? Eu vou colocar aqui o Zé Buscapé aqui pra galera ver quem que é o Zé Buscapé aqui na edição. Essa é reclamão pra caramba. E a mulher dele enchendo o saco o tempo inteiro, né, meu? Zé! E veio dele, veio dos desenhos do Pica-Pau, que não tem como, né, clássico, cara? Né, cara? Classicaço os desenhos do Pica-Pau.
Mas é isso aí. Entendi. Né? Alguma coisa de tema de corrida maluca. Desenho legal. animado, bicho. Legal, Desenho legal. animado. Bacana, bacana. É. E acho que a parte do humor, então, vem Sim. justamente por isso, né, cara? É disso aí. Eu acho que o grande lance do personagem é o fato dele ser o caipira mesmo. E só que aquele negócio, ele é um caipira, mas não é besta, né? Entendi. Ele Veaco. ele é veaco, ele tá por dentro do que tá acontecendo. Então aí é onde dá o... Entendi. E aí, cara, vamos falar um pouco sobre a Maze. Quando começou, era a mesma formação? Já era que esses caras que você toca hoje, legal. com o Léo e com o Matheus? Ou Sim. eram outros... A primeira formação da Maze, eu, o Léo, o Matheus. O Léo no baixo, o Matheus na batera. No violão era o Gustavo, de Pindorama. E no violino, a Milena. A Milena. A Milena daqui de Catanduva. E o Sandro já estava no esquema, né? O Sandro no começo não. O Sandro ainda estava muito envolvido, porque o Sandro, para quem não sabe, o Sandro japonês Takahashi é técnico de som do Renato Teixeira. Né? Então é um cara que não tá no palco, né? Não tá no palco. Nosso... Ele tá sempre por trás. É o quinto Beatle. O quinto Beatle. É o jamaicano oculto. Figuraça. E quando a banda começou, né? Foi mais essa loucura, né? De eu ter voltado a tocar e querer alguma coisa diferente. E o Léo, que é meu amigo de muitos anos, o Matheus, de muitos anos, né? Já tínhamos feito alguns projetos anteriores ao Maze, como um cover muito legal do U2, acústico, né? E foi muito, muito interessante essa ideia que nos trouxe para o lance acústico mais requintado, né? Porque por mais que seja humorístico, que seja... nós sempre primamos pela qualidade musical, arranjo, sempre tem as tretas no bom sentido para que aquilo seja bem feito. Né? A mesa é um pé de guerra, né, cara? Os bastidores da mesa é um pé de guerra. Em tudo. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, conhecemos o Rubinho, o Gustavo não conseguiu mais ficar com a gente. Aí entrou o Rubinho no lugar do Gustavo no violão. O Rubinho é de Rio Preto. Rubinho de Rio Preto. Excelente música, excelente pessoa. E uma coisa muito interessante que eu aprendi, né, de profissionalismo da época do Chitãozinho e Chororó, mais vale você, às vezes, pegar um músico mediano e uma excelente pessoa do que um excelente músico com uma pessoa... Você sabe que quando eu tocava no João Stellucci, que foi o último esquema de sertanejo que eu acompanhei, a gente falava muito sobre isso, Biro. Muito sobre isso. Que às vezes compensa você ter um cara que não é talvez um virtuose. Isso. Um cara que faz o arroz e feijão, que tá bem em cima feito. do palco, mas é um cara muito bom de grupo. Isso. Um cara que não dá Joga trabalho. pro time. Exatamente. Joga pro time. Um cara que é bom no palco, um cara que é bom no trato. Sim. Né? Um cara Na fácil vida, de lidar. né? Exatamente, cara. Porque o que mais tem aí, e também já fica uma dica pra galera aí que é músico ou a galera que tá começando. É você ser um músico arrombado, cuzão, um cara difícil de lidar. Tem muito. Normalmente esses caras estão tocando em casa. Sim, ou no máximo tocando em boteco por 10 centavos, porque ninguém suporta tocar com esses caras. Exatamente. Vão viver a vida inteira pegando migalha. E são excelentes músicos. Exatamente. São os caras que você pega a guitarra. Eu conheço vários. Nossa senhora, que eu tenho são, vários. Assim, vários. Absurdamente, que bota nós dois junto e mais meia dúzia aí no bolso. Ou no bolso, sozinho. Fácil. Só que são insuportáveis. É isso aí. Um monte. Então isso fica a dica, importante. Né? Fica a dica. Não seja um arrombado, seja um cara fácil de lidar. Não briga por causa de 10 conto no cachê. O combinado não é caro. Exatamente. Não fica fazendo as fareladas. Você combinou, meu irmão? Cumpre. Exatamente. Caso contrário, saiba dizer não. Exatamente. Aprenda a dizer não. E seja responsável e nunca deixe ninguém na mão. Isso, rapaz. Eu já tive casos de ser... Nas épocas de Hiro da vida, eu já tive casos do baixista da minha banda me deixar na mão um dia antes da final de um festival nacional da canção. Pra tocar com outra pessoa. Pra tocar com outra gig. Não sei nem se foi tocar contra gig. Simplesmente eu não vou. Simples assim. E resumindo a conversa,
eu tive que passar as músicas que nós íamos participar na madrugada pro meu irmão fazer baixo, só as cabeçudas, pra poder fazer. Entramos com 3 músicas no festival. Uma saiu fora, 2 ficaram pra final, pegamos em primeiro e terceiro Olha lugar. só. Olha Certo? Aí. Olha aí. O arrombado não foi. Tá? Ó, uma coisa que eu acho super, super importante. Eu esqueci o que eu ia falar. Viajei no que você falou. Ah, lembrei. Já aconteceu comigo de um cara desmarcar um trampo comigo na semana porque apareceu um outro... Aham. Aí o outro falhou. Não, que apareceu um outro porque tinha um cachê melhor. Entendi. Entendeu? Entendi. Tudo bem. Beleza. Vida que segue. Beleza. Se você optou por desmarcar o compromisso que Sim. já tava na semana do show, não arrumou Sim. ninguém pra colocar no teu lugar, por causa de cachê, tudo bem, cara. Cada um sabe da sua vida, não vamos julgar. Mas é uma puta É uma um sacanagem. arrombado, né? Isso é um. Isso é coisa que não faz. É É coisa de moleque. Exatamente, coisa de moleque, tá vendo? Ó, pensamento a gente chega sempre o mesmo, no mesmo lugar. Então, e não é só a gente que tá falando. Sim. Tá? Então, quando você tem um projeto que é uma coisa responsável, porque Sim. você ser freelance, tá suaveira. Mas mesmo assim não te exime de responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Ah, sou freelancer, eu não tenho a responsabilidade do quê? De ficar preocupado quando eu vou ter que pagar o cachê para os músicos, se vai ter comida ou não, se vai ter lugar para dormir ou não, como é que vai ser o transporte, eu não tenho que me preocupar com bastidores. Eu tenho que fazer a minha parte como freelancer. Qual é? Chegar no horário, com as músicas tiradas, no ensaio, as músicas tiradas, se portar bem no palco, se portar bem fora do palco, né? E voltar para casa e receber meu dinheiro. Ponto. Exatamente. É um trabalho como qualquer outro. É um trabalho. Né? A diferença é que a gente tá num rolê alternativo, num lugar diferente. Sim. Porém, a responsabilidade é como de qualquer funcionário que Perfeito. trabalha numa empresa, que tem que chegar no horário, sair no horário, fazer o seu trabalho. É isso aí. Enfim, é isso. Né? Eu não sei qual que é a dificuldade que a galera tem de entender isso, né, Biro? Às vezes é aquele negócio, né? O lance do emocional passa por cima do racional, né? E o ego do músico é um negócio... uma coisa abençoada, né? É um negócio... Nossa, vontade de dar uma picuda nos grãos. Eu acho sensacional, cara. O cara que não é porra nenhuma e que... Nossa, é o Master of Puppets. Pelo amor de Deus. Já fica a dica, não seja um arrombado desse. Pode crer. Pelo amor de Deus. Enfim, nós tava na Maze, falando da Maze. Rubinho entrou no lugar do Gustavo. Depois disso... eu roubei o lugar do Rubinho. O Du roubou o lugar do Rubinho. Brincadeira. Não conheço o Rubinho, mas gostaria muito de conhecer. É um cara muito gente fina, muito gente boa. Toca demais da conta. E a Milena saiu. Entrou o Adriano. Que tá hoje de volta com a gente. Popstar. Que também tocou com uma galera aí, Rio né? Negro Solimões. Rio Negro Solimões. Muitos anos. É o cara do violino lá. Isso, ele grava pra Fernando Sorocaba. Ele grava pra um monte de gente também. Aí, violino. Nesse meio de caminho, o Fernando voltou à ativa. Fernando Cubano, tecladista, produtor. Baita de um produtor, baita de um músico. Gente finíssima, amigão meu. Rio Preto. Ele tinha um estúdio muito grande em Rio Preto, famosíssimo, né? Que era a Cia do Som. E aí ele parou também com música uma época e voltou agora. Tá nativa, tá na área de novo. E tá tocando com a gente. E o Adriano, que tinha parado de tocar com a gente, voltou a tocar agora. Entendi. A formação da Maze agora, eu, Léo, Matheus. O Du, conhece o Du? Que não sou sócio, mas sou freelance, contratado. Membro honorário. O Adriano e o Fernando Cubano. Entendi. Só pra, tem toda essa galera aí, mas não é todo mundo que sai na foto. Pode crer. É igual banda de rock and roll. Exatamente, porque tem os titulares ali, Isso. Os caras linha de frente, tem a gente que fica um pouquinho mais pra trás ali, mas também no show também vira um balaio, todo mundo vai pra frente. Todo mundo vai pra frente. É isso aí. E aí o repertório da Maze que a gente já falou, que é basicamente pop music, rock, sertanejo. Em versões de bluegrass. Bluegrass. Vou pedir pra você fazer algum som aí. Vamos lá. Da Maze, do repertório da Maze. Repertório da Maze? Escolhe uma que você acha que é o
o clássico. O ponto alto, assim. O ponto alto? Não, eu falo pra você. Aí você que tem que falar. Aí que eu tenho que falar? O que você acha? Eu gosto muito da abertura. Da abertura? Mas da abertura antiga, que era o Cocoricó. Porque eu acho que quando toca essa música aqui, cara, abre... Todo mundo já entende qual que é o lance da banda. Na verdade, entende e não entende. Porque, pô, cara, que banda tá tocando Cocoricó? A galera dos 30 anos pra trás vai entender o que é o Cocoricó. Mas a galera aqui não... A galera nova tá perdendo as referências. Tá perdendo as referências. A galera nova tá perdendo as referências. Você vai me acompanhar? Eu vou, pera lá. Mas você sabe o que eu acho legal? Enquanto... Eu vou dar uma conferida na afinação aqui. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito legal que aconteceu? Que a gente foi na Cultura aquela vez em... Verdade, em Araraquara, né? Araraquara, e a gente... Nós fomos na TV Cultura, E era Dia das Crianças. Putz. Era Dia das Crianças. A gente não sabia que era Dia... A gente não tava ligado que era Dia das Crianças. E a gente foi na Cultura e a gente tocou o Cocoricó. Né? Não, o pessoal ficou louco lá. E a gente tocou o Cocoricó lá na Cultura e foi sensacional. Não, o pessoal endoidou aquele dia, né? E foi uma coisa tão natural, né? O que a gente vai tocar? Vamos fazer o repertório, pega a primeira, a segunda, a terceira, a quarta música e vamos mandar bala. Sensacional, cara, sensacional. Na época, a gente foi ainda até com o esquema reduzido, né? Foi. Fui eu e você só, né? Fomos só nós... Nós two. Só nós 4. Você e eu. E o Sandro japonês, né? Que não desgruda. Um carrapato, né? Que não sorta... Uma sarna, um cobreiro. Sabe esse cobreiro? Brincadeira, Sandro. A gente ama Brincadeira muito nada, você. tem que fazer a festa da Maze esse ano, hein, ô vagabundo. Ô, louco! Não teve? Cobrar no ar, né, velho? Cobrar no ar. Vamos, Nelson? Rapaz, tô quase derrubando. Vou dar uma viradinha aqui só. Quem conhece a gata já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gata já sabe quem tá chegando. Júlio. Peraí que eu errei, Biro. É um Sol maior e um Lá maior. É Sol e Lá, vai lá. Isso. De novo. 2, 3. Quem conhece a gata já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gata já sabe quem tá chegando. Júlio. Papagaio pisca o olho, cavalo mexe que nem a vaca, vem cantando e olha o cococococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio, tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar. Cococorimu, cococori, cococori, paco, 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 cocococococococó. Ei, tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no vocal, fazendo rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó. Cocoricó. Errei tudo no meio aí, mas... Tá precisando ensaiar mais. Eu acho que preciso contratar um violonista. Fazer umas aulas aí, cara. Bom, essa... Já sacaram aí que essa é uma sonzeira aí, né, cara? Paulada. Famoso Cocoricó, Júlio na gaita e a bicharada no cococoral. Muito bom. E além disso, Biro, o que mais tem? Verdade. Além do banjo, você toca outros instrumentos. Sim. Seu instrumento principal, instrumento que você pensa, Biro. Penso. Qual que é o instrumento que tá mais... Hoje é banjo. Hoje é o banjo? Hoje é o banjo. Mais que a banjo guitarra? dobro. Hoje é o banjo dobro. Mais que a guitarra? Mais que a guitarra. Entendi. Porque sempre tem... Eu não sei se acontece com você ou com a galera que tá aí. Guitarra até um tempo atrás. Eu sempre penso assim, quando eu preciso resolver algum problema, um intervalo, sacar uma Sim. nota, eu penso no braço da guitarra. Então, sim. Natural. A gente já tem os nossos hackzinhos aqui que a gente faz. E aí eu penso no braço da guitarra e resolvo todos os meus problemas. Sim. Hoje eu penso no banjo, dependendo da música, do que a música tá me pedindo. Esse visualizar o braço do instrumento, eu já estou visualizando o braço do dobro ou o braço da guitarra. Entendi. Do banjo. Entendi. E qual que é a afinação do banjo? Vamos lá. A afinação aqui, Ré, Si, Sol, Ré. E um Solzinho. Um Sol. Entendi. Tem algum... você falou Si? Aqui, no caso, é uma afinação de cavaquinho. Vamos pegar aqui do mais grave pro agudo, ó. Ré, Sol, Si, Ré. Isso é uma afinação de cavaquinho, né? Entendi. Uma afinação
cavaco. E aí E você tem tem esse sol. a sol, uma oitava acima, que é a Entendi. drone, né? Que a gente chama. Então, é mais ou menos... Essa última corda, ela é quase parecida com o ukulele, porque a última corda do ukulele não é... Perfeito. É a a aguda. ideia... perfeito. Entendi. E que técnica que você usa na mão? O que você... Primeiro, para tocar aí... Isso, eu tenho que usar as unhas da Alcione. Aliás, Mostra aqui, ó. As unhas da Alcione. as unhas da Alcione. Aqui, no caso, são as dedeiras, né? Uhum. Entendi. Pro dedão, indicador e médio. Ah, são esses três. Dedeiras de metal, né? Então, diferente do violão, para tocar banjo, você só usa o polegar, indicador e o médio. Você Isso, não usa o esse anelar. é o estilo que a gente chama que é o three finger style, Ah, tá. né? Porque no banjo nós temos 3 estilos básicos de se tocar, né? Uhum. Que é o clawhammer, que é o Uhum. Bem diferente essa. diferente. Né, Tem o two finger style, que aí eu vou... cara? Basicamente, eu ia falar que você tava fazendo umas oitavas ali, né? Tá. Que é o estilo antigo, de se tocar o old time. Uhum. E o three finger, Entendi, que você usa os que três usa dedos. os 3 dedos, que é Entendi. o estilo que o Urs Scruggs, ele chegou no ápice ali na época, isso década de 50, 40, 50, 60, ele chegou no ápice do desenvolvimento dessa técnica do three finger. Entendi. E qual que é uma técnica legal para estudar para quem tá começando a tocar banjo Aham. e quer sacar um pouco do movimento da mão, Legal. principalmente para quem é músico, Sim. já toca algum outro instrumento Legal. de corda, que quer conhecer um pouco mais da linguagem do instrumento, qual que é o primeiro exercício assim que você Vamos lá. passaria para um cara? Aqui no caso seriam os rolls. Os rolls, Os rolls. são os dedilhados. Mostra pra gente o que é um roll primeiro. O dedilhado aqui. Então, por exemplo, o posicionamento da mão apoiado aqui na pele, Uhum. né? E vou trabalhar aqui nas cordas. Então, por exemplo, o alternate thumb. Thumb é polegar, Polegar. né? Então é a alternância de polegar. Então, Ah, entendi. Esse é Você tá alternando entre polegar, indicador... polegar, Médio. indicador, polegar, médio. Polegar, indicador, polegar, médio. E essa alternância ela pode vir em qualquer corda, né? Uhum. Ok? Esse é um roll. Nós temos o forward, que é pra frente, né? Então é... Nossa. Temos o backward, que é o pra trás. Nossa. Temos o forward, backward, que é pra frente e pra trás. Esse parece com o de violão. Aham. Temos o pinch picking. E Esse é esse... o pinch, a puxada, e a o pole- pinçada. E o polegar ele fica alternando, de Alternando, corda aí. é. Aham. Que mais? Tem o fog mountain Uhum. roll. Aham. Entendi. Esse é outro. Então, são Tem- vários tipos de roll. São vários padrões. Vários padrões de dedilhado, isso. Entendi. O mais utilizado, o mais famoso que a galera conhece, provavelmente é o roll. É o... Não, Não. Os mais usados, o forward, o backward, Uhum. o alternate thumb. Como que é o Mountain? Que é aquela... Esse causa da esse música? roll é por causa da música. Da música. Tem uma Faz música que chama Fog Mountain Breakdown. Isso, faz aí, faz aí. Nossa, é muito rápido, cara. Muito rápido. Mano, eu levaria anos pra
Mas é o estudo. Quando a gente começa a estudar violão erudito, Aham. principalmente a metodologia do Henrique Pinto, Sim. você começa a trabalhar. Tem um livro dele que é um livro Tem. só para técnica de mão direita. Tem. E aí você começa fazendo arpejo de 3 notas, que é Isso. trabalhando polegar, indicador e médio. É. Você trabalha lá, sei lá, acho que 8 lições, arpejos. Aí depois entra o arpejo de 4, que Isso. você faz arpejo de 4 notas, que você usa já os 4 dedos Isso. aqui. E aí começa a entrar um monte de variação. Variações, isso. Isso é o que... Cara, Esse é legal. que isso aí me pega muito, cara. Eu tenho muita dificuldade Você tem nisso. esse método? Tenho. Cara, é muito Tenho, legal. É tenho. muito legal. Eu tenho esse método. É muito legal. Eu uso muito esse método, porque eu acho um método muito bom, focado só em mão direita. Isso. E assim, super importante frisar que a mão direita, cara, É o que faz o diferencial. É 50-50, né? É Bicho? isso aí. 50%. É. Todo mundo acha que... A mão esquerda tem que... Você olha um guitarrista tocando, você fica olhando a mão esquerda do cara. Fritando, fazendo uma fritação. Mas Às vezes... é a direita que tá fazendo alguma coisa de diferente ali. Exatamente. Então, às vezes, você não sabe se o cara tá usando uma paletada alternada, se ele tá usando um sweep. O sweep é mais visível pelo movimento da esquerda, né? Mas, por exemplo, um ligado. É isso. Alguma coisa do tipo. Então, é importantíssimo olhar para a mão direita. Então, a mão direita ela tem uma importância gigantesca dentro do estudo da guitarra, do banjo, do violão, qualquer instrumento que seja. E no banjo, cara, eu acho muito confuso isso aí, velho. Eu acho muito difícil. E o lance... E a velocidade com que é feito. Um milhão. Dá a impressão que tá rápido, né? Mas aqui, as grandes velocidades do banjo, a gente vai estar trabalhando de 130 a 180 BPM. Em semicolcheia? Semicolcheia. Semicolcheia, Se você for ver, assim, não bastante, bicho. Não, é bastante. Louco, não, é bastante. Mas, assim, não é aquela coisa absurda como... Né? Um shredder um Paul Gilbert tocando os rocks lá, o Mr. Big, um Malmsteen, sabe? Não chega... Aí é outro padrão, né, cara? É outro nível, né? Mas aí é que tá. O cara consegue com um beat às vezes menor, ter às vezes mais notas ali dentro do que o cara que tá fritando, né? Com certeza. É que dá essa... É por causa do drone, né? Que ela dá essa notinha, embolada pedal que... aí, que fica estralando e dá essa impressão. Exatamente. Muito legal. E além do banjo, você toca o dobro. Vamos mostrar o dobro então aí. Vamos lá, vamos pegar o dobro. Criança. Mostra o dobro aí, cara. Ó, esse é bonito, hein? Ó, pra quem não sabe, né? Pra quem quiser conhecer o cara ali, né? Ele toca o instrumento deitado, né? Aqui. E aí tem um nome dele aí, né? Pra você quiser saber quem é esse cidadão. Quem não me conhece. Enfim, fala um pouco sobre o dobro. Tá, esse aqui é um violão ressofônico ou um ressonador. O nome original dele não é dobro. É um violão ressofônico. Um ressofônico ou um ressonador, né? Que é uma variação de um violão normal, ok? Com diferencial, no caso aqui dentro dessa panelona de pressão aqui, eu tenho um alto-falante de alumínio. É um cone, na verdade, de alumínio. Ele lembra um alto-falante, né? Eu falei alto-falante para a pessoa visualizar o que é, né? Mas é um cone de alumínio no formato de um alto-falante. Que ele serve para amplificar o som do violão. Para deixar o som mais alto. Isso, ele mais projetado, vamos dizer assim. Ele vai projetar mais o som do violão. Por quê? Porque quando esse tipo de ideia foi concebida, isso anos 20, anos 30, né? Os irmãos Dopiera, que são 2 irmãos da República Tcheca, né? Por isso que se chama dobro, é um apelido carinhoso, que Dopiera Brothers, dobro, né? Então Dopiera Brothers, legal. ok? Aí o que acontece? Eles trabalhavam na National, que era uma fábrica de violões, e eles que desenvolviam os sistemas de amplificação acústica, ou seja, o ressonador. Eles que desenvolviam. Nessa época, existiam muitas big bands. E pessoal com instrumento de sopro, né? Aquelas coisas todas. O violão ficava muito baixo, o volume do violão. E não tinha amplificador para você ligar uma guitarra, um negócio. Era muito difícil, né? Existiam pouquíssimos. A exceção eram os amplificadores das guitarras havaianas, né? Então, o que acontece? O violão ficava em desvantagem. Esses irmãos desenvolveram esse sistema de amplificação natural, né? Então, se
você pegar o teu violão, Nossa. Não chega nem perto. Chega nem ok? perto. E, no caso, eles desenvolveram 2 sistemas. O sistema Biscuit, que parece uma bolacha. Em cima dessa bolacha tem o rastilho, Uhum. né? Para quem não sabe, o rastilho é a ponte, né? A ponte. Tem a ponte. E fica em cima do cone de alumínio. Numa determinada época, eles queriam desenvolver um outro formato de ponte para ficar mais ainda projetado o som. E o pessoal da National falou, não quero saber, e mandou eles embora. Eles, tá bom. Aí, eles chegaram na Regal, que é a marca, esse aqui é um Regal, e propuseram uma parceria. Falaram, a gente monta os ressonadores para vocês, e vocês vão ceder os violões pra gente. A gente monta essa parceria. A patente é de vocês por sei lá quantos mil anos. Eles toparam na hora. Resumindo a conversa. Os irmãos do Piera começaram a trabalhar na Regal, ficaram bem de vida, compraram a National, que os caras tinham mandado eles embora, e depois compraram a Regal. Os caras. Aí velho. eles tinham a Dobro, que era a marca deles, Aham. a Regal, que eles tinham comprado, e a National, que os caras tinham mandado eles embora. Nossa. Certo? E, basicamente, o Dobro ele tem 2 modelos. O braço quadrado, que é igual esse meu, né? Que é o square neck, e o braço redondo. O braço redondo, ele é igual a um violão normal, só que ele tem esse alto-falante aqui. Ele tem esse Entendi. cone de alumínio. E aí toca. Você vai igual tocar violão. normal, igual violão, e você toca com o bottleneck, que é aquela... o slidezinho, que às vezes é de vidro, chama bottleneck, porque antigamente o pessoal colocava um gargalo de garrafa, né? Ah, Né? entendi. Por isso que é o bottleneck. Entendi. Colocava o gargalão de garrafa aqui e ia tocar. Geralmente os bluseiros, quem toca blues tradicional, né? Usa esse de braço redondo, que é igual a um violão normal. Toca igual a um violão normal. Esse meu aqui, que é o braço quadrado, dá pra ver que não dá pra encostar as cordas, tá vendo? Aqui, ó. bem longe, a distância é longe. Então eu tenho que tocar com uma barra. Como se fosse uma guitarra havaiana. Tipo né? uma lap steel, alguma coisa do tipo. Exato. Sensacional, cara. Muito bom, hein? Muito bom, sonzeira. E o dobro ele é um instrumento também do Bluegrass, que entrou... Também é um instrumento... basicão, esse de braço quadrado principalmente. Entendi. Braço quadrado é Bluegrass, braço redondo é Blues. Entendi. E quem que é o nome principal do dobro hoje, cara? Hoje, cara, é Jerry Douglas. Jerry Douglas. Jerry Douglas. Entendi. Jerry Douglas. O cara que botou o dobro em outro patamar foi o Uncle Josh Graves, que foi o Josh Graves, né? O pessoal chamava ele de Uncle Josh Graves, que era o tiozão Josh Graves, que ele tocava na banda do Earl Scruggs. Ó a galera, dá uma manjada na galera. E ele que fez o que o Earl Scruggs fazia no banjo, ele trouxe pro dobro. Então os dedilhados, os rolls de banjo, ele trouxe pro dobro. Ah, sensacional. Então, Nossa, genial. piração total. Aí, lógico, vieram as outras gerações e hoje, até hoje, né? Porque o Jerry Douglas já é da quarta geração, acho, terceira ou quarta geração dos dobroístas. É vivo ainda? É vivo, ele tem seus 60 e poucos. Ah, tá novo, tá 60 e jovem poucos, ainda, tá jovem. É. Eu ia falar o Robbie Ikes. Robbie Ikes é um outro cara, ele é uma geração depois do Jerry Douglas. O Robbie Ikes é um animal também. Animal. Eu comecei a seguir o Trey Hensley? no Instagram, e aí aparece muito eles tocando junto. Isso. Ali. Cara, E é o Robbie Ikes no dobro, braço quadrado, e o Trey no violão. É um cara que hoje também é um dos picas da galáxia, é o Andy Hall. Andy Hall, que ele tem uma banda que se chama The Infamous String Dusters. Sensacional. Meu, ele é animal, cara. Ele é animal. Eu fiz aula com ele. Acho que você comentou alguma coisa comigo que você estava fazendo mais aula online. Com Isso, um cara que era brabo, isso. brabão, É uma faculdade de Bluegrass que se chama Artist Works. É muito legal. Eu fiz aula com o Tony Trischka, que é um dos au concours do banjo. Ele é da segunda ou terceira geração, velho, tem seus 70 e poucos anos. Mas, cara, o cara é um animal tocando,
né? E agora abriu um curso lá do Noam Pikelny, do cara do Punch Brothers, do banjo, legal. maluco do... Ele tá dando aula também. E a aula de dobro eu fiz com o Andy Hall. E fiz também algumas aulas com o Brian Sutton, de violão. De violão. Você já viu esse cara? Não vi, Meu não conheço. amigo. É aquele que você tava falando do lance da palhetada. Esse tem... aí. Nossa. Meu, é absurdo. É absurdo. Os caras são... E assim, o Brian, pra você ter uma ideia, o Brian Sutton, ele é um ano mais velho que eu. Nossa. Ele... Cara novo. O cara novo. Obrigado. O cara é um jovem senhor. Jovem senhor. Jovem senhor. É isso aí. Faz um som aí pra nós, então, Rodrigo. Aí, Léo. She was a fast machine, she keep a motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had no cyclic eyes, telling me no lies, knocking me out with that damn merchant thing, taking more than her share, fight for it. Told you come back, but already there. Yeah, walls were shaking, earth was quaking, mama. Wanna tell her than you shook me all night long, knock me out, I said to you, me all night long. Yeah, you shook me, really took me all night long, really took me out. Muito bom, hein, cara? Muito bom. Cara, legal demais o dobro. Eu nunca tinha visto, cara. Antes de te conhecer, eu já sabia da existência do instrumento, mas eu nunca tinha visto de perto nem um banjo, nem um dobro, de verdade, assim. Ah, cara. Que legal. E fui entender muito da linguagem do bluegrass por tua causa. Né? O lance até do violão aqui, né? Que eu acho super legal. Que até uma vez eu tava tocando, e aí eu peguei o costume, cara, de aplicar isso aí em todo lugar, né? Porque, por exemplo, esse lance de fazer os baixos aqui, né? Certo. De tocar aqui. Legal. Então, por exemplo, hoje se eu tô tocando em algum lugar, por exemplo, eu vou fazer um barzinho, e aí, por exemplo, vou tocar meu erro. Certo. Aí eu toco meu erro em sol. Ok. Que eu tô ruim de goela. E aí, meu erro em sol ficaria... Ficaria isso aqui. Ok. E aí tem a linha clássica de baixo, perfeito. Né, que é eu não lembro que... Acho que alguma coisa assim, Eu faço aqui, ó. Eu começo aqui, ó. Então a frase tá no meio. Ah, sim. Perfeito. Olha como é que você preencheu. Então, aí eu boto a frase no meio aqui. Então fica o violão, a batida do violão e a frasezinha no fundo. Então quem já ouve e conhece o som, já flagra na hora. Outra coisa que eu fiz, por exemplo, tocando o segundo sol da Cássia Eller. Certo. Aqui tem aquele solo no meio, que é feito em oitavas, que é... Ok. Aí, como é um misão... Faço aqui, boa. Ó. Então eu faço aberto. Opa. Isso. Olha como muda. Muda, né, cara? Fica outra pegada. Que legal. Então eu faço aqui, aí você canta, né? Digo que não me surpreende. E vai tocando, fazendo a ideia da música. Por causa da ideia do bluegrass, cara. Do bluegrass. Ah, que legal. E esse lance, né? Eu ainda tem muito pra pegar ainda, muita ideia pra pegar, mas eu acho sensacional isso aqui, né? E no Macintosh Bluegrass tem um lance legal aqui, cara. Tem. Que é aquela... Isso. Né? E aí... Isso. Que se baixa no... E você sabe por que o violão ele trabalha desse jeito? Não faço ideia. Porque no bluegrass, antigamente, nem o baixo tinha. Ah, entendi. Então o violão fazia isso aí. Entendi. Né? Até uma pergunta que você fez do estilo, se tem bateria, né? No tradicional não tem.
Porque todos os instrumentos, eles de uma forma ou de outra, eles imitam a bateria. Sim. Porque no caso, esse estilo de batida, de levada do violão, os gringos chamam de boom check. Boom check. Certo. Então eles falam boom check, boom check, boom check. O que é o boom check? É o bumbo e caixa. Boom check, boom check, boom check. Ok? Então o que acontece? O violão faz o bum, 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 bum. E o mandolim e o dobro. Nossa. O mandolim eu acho sensacional, cara. Sou apaixonado Que no mandolim. isso aqui chama chop, né? Na linguagem. Tum, tic, tum, tum. Que é a caixa, literalmente a caixa. É a caixinha. E o compasso do bluegrass é sempre binário, Biro? Sempre binário. Sempre binário. 2x4. 2x4. Por que eu não posso classificar como quaternário, por exemplo? Cara, isso vai ser respondido pra você a hora que você for terminar a música. Porque o que acontece? As músicas de bluegrass, elas sempre terminam geralmente anacruza, né, que chama. Sim. Quando você começa um compasso pela metade dele ou uma parte dele, correto? E depois o final vai estar lá, o restante do compasso vai estar lá no final da música, correto? Sim, sim. Então, como a grande maioria das vezes você termina ele em 1 ou no 2, né? A hora que você for finalizar a música, você vai tocar compassos a mais, se não for no binário. Ah, entendi. E isso também, não só nessa explicação, a gente tem a parte folclórica do negócio. Entendi. Porque se você pegar todas as músicas folclóricas, as músicas raiz, elas são em compassos binários. Entendi. E tem também o lance do estilo da transcrição Isso, também. da transcrição, né, a pegada, o jeito de cantar. Porque as pessoas não tinham conhecimento erudito de partitura, Sim. né? Então, era o que eles faziam. E quando você convenciona isso para as leis, As regras, as das regras, escritas. né? Da escrita, ela automaticamente já cai no 2x4. Entendi. Né? Porque se você tiver aqui, ó, né? Eu acabei no 1. 1, 2. Sim. Certo? Se não, se fosse um 4x4, eu ia ter que fazer. Eu ia ter que andar mais. Andar mais. Prolonga o compasso. Isso. Entendi. E eles sempre terminam antes. Isso saquei. é natural deles. É deles. coisa bem específica da linguagem do bluegrass. Do bluegrass, Entendi. O negócio é o 2x4. Você vai ter 4x4, sim. 3x4 pra caramba. Eles tocam valsa muito, 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 muito. Por quê? Porque o bluegrass, ele tem muito das raízes do gospel. Ah, tem isso também. Tem. Você vai encontrar aí no bluegrass raízes da música negra. Negra, principalmente da música negra. Por conta do instrumento em si. Você vai encontrar da música irlandesa e você vai encontrar da música gospel americana, né? Da música de igreja. Sim. Então... Entendi. São É uma mistura. Hinos maravilhosos. I use in my Bible for a roadmap. Ou seja, eu uso minha Bíblia como meu guia. I use in my Bible for a roadmap. But I start to heaven. There be no tears in heaven. Long gone along the way, I'm using my Bible for a roadmap. Essa é do Don Reno. Arrepia. Sensacional, cara. Muito Você bom. entendeu? Muito bom. Vamos falar um pouquinho de novo do teu banjo. Vamos lá. Vamos falar do banjo. O Rodrigo, ele é um endorse de uma marca muito legal de instrumentos musicais aqui do Brasil, né? Que é a Strindberg. Isso. Né? Nosso amigo grande Norton, garotinho. cara representante, né, o O Norton ele é o cara do marketing. Cara
da Sonotec Da e Sonotec. da Strindberg Brasil. Strindberg tem só no Brasil ou não? Strindberg tem no mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. E tem uma Aqui no Brasil o representante exclusivo é a Sonotec. É a Sonotec, que é de Isso. Presidente Presidente Prudente. Prudente. Presidente Prudente, aqui pertinho da gente. E aí esse banjo é um banjo Strindberg. da Strindberg. É um banjo da Strindberg. Legal demais, cara. Fala um pouco sobre a estrutura desse banjo. Esse aqui é um banjo que a gente considera um banjo de entrada. Como no Brasil o banjo não é um instrumento tão conhecido, ele está começando a aparecer, aí o pessoal está começando a ver, porque algumas bandas estão aparecendo mais, né? A Maze e outros colegas nossos aí de estrada estão aparecendo um pouco mais na mídia, na internet. Então ele começou a ficar mais conhecidão, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então, para facilitar essa entrada do pessoal no mundo do bluegrass, do banjo, a Strindberg traz esse banjo de entrada que tem as características e todas as necessidades básicas de um banjoísta iniciante. Ele é um banjo com ressonador, porque nós temos os banjos com e sem. Então ele é um banjo com ressonador. Pele remo, né? E uma construção sólida aqui que vai te garantir para você tocar as suas músicas sem ter problema algum. Entendi. E você tem esse endorse da Strindberg só dos banjos ou Não. de uma forma geral de todos os De uma instrumentos forma geral. que Eu você tenho um contrato com a Strindberg e com a Sonotec. Eles me fornecem os banjos, os violões, as guitarras, o ukulele, o dobro, que eles têm um dobro de braço redondo. Né? Eu tô chavecando o Norton para ver se ele consegue trazer uns dobros de braço quadrado, uns ressonadores de braço quadrado. É uma conversa. Vamos ver se consegue dobrar o homem, porque é vendedor conversando com vendedor. Você sabe que é briga de gigantes. Então, ele fornece e patrocina, né, várias duplas, bandas Cara, e músicos pelo Brasil inteiro. Eu acompanho o Norton e ele tá fazendo um trabalho muito maravilhoso. sensacional. Não, ele é fera, né, cara? Tá ele todo é fera. mundo, cara, com Strindberg. Todo mundo. Tá todo mundo com Strindberg. Cara, diga assim, são instrumentos excelentes, Sim, né, cara? sim. São sim. ótimos instrumentos. Eles conseguiram colocar no instrumento de entrada tudo que um instrumento de altíssimo padrão, que você vai ter que pagar uma gigantesca cifra de dinheiro, você consegue num violão Strindberg. Aquele violão que ele mandou pra mim, que é o Jumbo. É o Jumbo, daquela modelo série Jumbo. Black Né? Series. Cara, sensacional. Sensacional. Não tá aqui agora, porque eu tô deixando o apartamento, que eu tô sem instrumento lá. E aí eu tô tocando ele, tô usando ele pra estudar, pra tirar música. Sim. E, cara... Baita som. Sonzeira, caixa grande, bonito. Isso, bonito. Coisa linda, um violão muito presença, grandão. Segura muito bem a afinação. Sim. E também a gente deve... O trabalho da regulagem que foi feito pelos meninos lá de Ribeirão Preto. Aí aqui, ó. Coffee Music Luthieria. Coffee Music Luthieria. Olha só, correiona. Tô querendo uma dessa, inclusive. Conseguiremos. Conseguiremos uma dessa. E também uma baita luthieria, né, cara? Sim. Os meninos ali os meninos de Ribeirão, o Betinho, o Juninho. Rapaz, é impressionante o cuidado, o carinho e o profissionalismo que eles têm com os instrumentos. E são teus parceiros também, né? Parça, mas na essência. Tudo que precisa tá com eles. Todos os instrumentos que o Norton manda pra gente, da Sonotec, da Strindberg, primeira parada, Coffee Music lá em Ribeirão. Os meninos regulam pra gente na parceria. Temos uma parceria muito legal com eles. E é assim que funciona. É o contato, é a amizade, é o trabalho sério. Né? Não ia adiantar nada nós ganharmos os instrumentos e eu vou vender o instrumento. Porque, pelo amor de Deus. Ou o cara me regulou uma ou duas guitarras de graça, beleza, é otário. Não, que é a grande maioria, né? Pensa assim, né? Eu sou espertão, eu vou tirar vou ser espertão aqui. Não, quer dizer, nós vamos ter parcerias pro resto da vida. Com certeza. Por conta disso. E são instrumentos muito bons. Sim. Que dá pra gente usar em qualquer lugar. Tanto é que no show
para a estrada, levam os instrumentos da Strindberg, regulados pelo pessoal da Coffee Music, e quando vamos fazer as gravações aqui, com os mesmos instrumentos. Excelente, cara. Então, excelente. Então, ó, já fica o nosso agradecimento aí à galera da Strindberg, da Sonotec, Norton, muito obrigado. Obrigado. É um baita de um cara gente boa, né, cara? Rapaz do céu. Baita de um cara gente boa. A gente conheceu ele lá em Presidente Prudente, do que a gente tocou lá. Cara, sensacional. Você conheceu Eu fui lá na Strindberg, Sonotec conhecer. né? Bom, rapaz, é impressionante. Legal. Me receberam... Eu tava em casa. Tava em casa. Tava em casa. Sensacional. Muito bom, cara, muito bom. E é isso que é importante frisar, né, Biru? A questão do profissionalismo dentro da música. Sim. Que cada vez você acaba agregando mais. Perfeito. Né? Olha quanto tempo de carreira musical que você tem. Quanto tempo somando tudo? Rapaz, se eu comecei com 35. 35 anos. E essa é a tua primeira parceria, cara, que você fecha como endorse? Parceria como endorse, sim. Não é não. Não é não. Eu fechei uma em... É a minha segunda parceria. Eu fechei a minha primeira com a Tajima. Isso... Nossa, cara. A Tajima ainda era do 6. Era do... Ah, rapaz, posso resenhar? Pode, lógico. Posso resenhar? Rapaz do céu. Se eu te contar... Você acredita que eu conheci o 6 no meio da rua? Cara, você sabia que tem alguma coisa do 6, eu não tenho certeza. Aqui em Catanduva. Não sei se ele era casado com alguém que tinha algum parente aqui, alguma coisa. Eu vou levantar essa história e depois eu te conto. Beleza, tá? Dá uma manjada na fita. Quando eu fui buscar esse ressonador aqui, esse dobro, quando eu fui buscar ele lá na Playtech, que nós éramos patrocinados pela Playtech na época. Finada Playtech? Finada Playtech, por conta do esquema da Comitiva Brasil. Ah, entendi. Né? Então, eles concediam lá uns descontos diferenciados, aquela coisa toda, ou quando não nos presenteavam com alguns instrumentos. E esse foi um dos casos, né? Fui buscar. O pessoal da Playtech me ligou, Rodrigão, vem pra cá, porque tá aqui o teu dobro tá aqui, vem buscar. Ok. Fui buscar, ok. Cheguei lá na Playtech, na Teodoro Sampaio, lá em São Paulo, quem conhece, né? Sabe aquela avenidona... Nossa Senhora. Uma rampa. Peguei a criança, botei ele debaixo do braço. Uma caixona de papelão, aquela famosa caixona de papelão, né? E tô subindo a rua pra pegar o metrô lá em cima nas clínicas. E tranquilão. Na época eu estava na casa da minha tia, né? No apartamento da minha tia, que era no Alto da Lapa, né? Da minha finada tia. E passei lá, tia, vou lá buscar, não sei o que. Ah, beleza. Fui pra Teodoro, peguei o negócio, botei debaixo do braço. Saí da Playtech, fui atravessar a rua para poder ir pro outro lado da rua para chegar no Hospital das Clínicas ali, para ir no metrô. Quando eu parei, cara, na calçada, sinal fechado para pedestre, olhei do lado um japinha. Sabe quando você olha de relance? Olhei um japinha, pá. Mas sabe quando você fala, cara, você conhece esse cara? Tô ligado, esse rosto é conhecido. Esse rosto é conhecido. Eu olhei de novo, era o Seise. Eu olhei. Seise. Ele olhou. Oi, tudo bem? Cara, pensa na simplicidade do homem. Pensa na simplicidade. Ei, Seise, tudo bem? Ó, tudo bem. Ah, você tá com um violão aí? Aí eu falei, eu tô com dobro. Mas é dobro mesmo? Eu falei, não, é um Regal, né? É um ressonador. Ah, posso ver? A ideia. Pode. Bicho, atravessei a rua. Botei no chão o bagulho. Abri a tampa do... Aí ele olhou, pegou, olhou, cheirou. Oh, é mogno, né? Falei, é. Ele cheirou, falou, que legal. Putz, eu já tive vontade de fazer isso aqui, mas não tem tanto público assim no Brasil, e papai, conversando, né? E eu assim, cara, babando, né, no cara, fãzaço do cara, tietão, né? E que legal, ele, onde você tá indo? Eu falei, tô indo pro apartamento da minha tia, ali no Alto da Lapa. Ele, vamos comigo, eu te levo. Cara, falei, não, Seise, não se preocupa, eu vou de metrô, tá tranquilo. Ele, não, vamos comigo, vamos conversando, que eu quero conversar de instrumento com você. Bicho, Caramba, chamou o táxi,
sentei atrás com ele e fomos batendo papo, cara, até o apartamento da minha tia, cara. Aquilo foi a coisa mais maravilhosa que assim... Falei, cara, é um ídolo pra mim. Que eu acho que é uma arte, cara, você fazer um instrumento, né? E ele é um dos samurais lendários, né? Ele é um dos luthiers lendários, né? Que tem uma... Pô, não tem nem o que falar. E quando foi dali 2, 3... Olha como é que as coisas são, né? Nada é por acaso, né? Dali uns 2, 3 meses, o Marquinhos, cara, que era da Clayton. Clayton. Lá, a loja de Rio Preto. Nossa, putz, Hã? Miliana, Clayton. Então, o Marquinhos, Nossa, o dono, verdade. me ligou, que na época eu tava no Tony Kleber. Uhum. Me ligou e falou, Rodrigão, o Ricardo, que é o vendedor da Tajima, ele tá aqui. E ele quer conversar com você pra você fechar o esquema de endorse. Nossa, cara. E eu, tá bom. E eu fui e contei a história do Seize pra ele, ele não acreditou. Olha lá. Eu falei, Ricardo, vamos fazer o seguinte, irmão. Você pega, você volta pra São Paulo, quando você estiver na fábrica, você pergunta pro Seize essa história. Se for mentira, você não precisa nem me dar guitarra, não precisa me trazer nada. Quando foi dali uma semana, ele me ligou, onde você tá? Eu lembro que eu tava em Ribeirão Preto. Ele falou, vamos no Pinguim comigo. Eu tava atendendo um cliente. Ele falou, vamos no Pinguim comigo, tenho que te contar uns negócios. Ah, beleza. Aí ele chegou com 2 guitarras pra mim. Ah, lá. Olha lá. Sensacional, mano. Cara, foi Sensacional. muito legal. Aí foi o meu primeiro contrato de endorse. Foi o da Tajima nessa época. E agora já faz 1 ano e meio que eu tô com a Sonotec. Cara, eu tive uma Tajima Hum. que o ano dela era 99. Não sei se você vai lembrar, uma Surf Green que eu tinha, uma extrato. Linda, linda, linda. Que ela tinha o headstock, o Big Headstock. Sim. Que era o headstock Anos da 70, Fender. anos 70. E tinha a assinatura do Seize nele. É, cara. Aquelas antigas. eu tenho uma Telecaster que tem Que tem... a assinatura dele ainda. Deve ser anos 90, É sabe? anos 90. Isso é Então, anos 90. cara. É 90 e pouquinho. Finzinho de 90, começo... Não é. Já é 2000 já. 2000? Já é 2000 e pouquinho. 2000 e pouquinho. É. E eu lembro, cara, que aquela guitarra... Eu comprei de um cara de Ribeirão. Uhum. Comprei porque ela vinha com os captadores. Era a famosa Tajima que dá pau em Fender. Isso. Né? Ah. E aí... Eu não sabia qual que era o ano dela. Aham. E aí, eu lembro que aqui em Catanduva uma vez veio o ônibus da Tajima, não sei se você lembra. Sim, fazer propaganda, né? Dos Isso. produtos. E aí você podia entrar dentro do ônibus, fazer um som, tinha bateria, Isso, já tinha as baterias isso. da Nagano e tal, a parada toda. E aí eu levei, cara, a guitarra pro cara lá. Aí o cara olhou e falou assim, ó, provavelmente essa guitarra, eu não tenho certeza, tá? E também Ele não deve ter tinha. olhado pelo número de série, né? Ele olhou assim, ele falou, ó, provavelmente essa guitarra aqui, mano, ela é de 99 e 2000. Aham. Ela foi fabricada nessa época, mais ou Isso. menos aí. Aham. Porque pelas características da guitarra, né, cara? Sim. Tinha umas modificações, tudo, mas assim, Sim. ele olhando de uma forma geral, ele falou, é mais ou menos... E, cara, era uma baita de uma guitarra Sim, que, sim. pelo amor de Não, Deus, enquanto cara. ele bota a mão ali, é diferenciado. E é basicamente a estrutura... Eu não sei se tinha alguma coisa desse, mas era basicamente a planta da Fender, porque até o braço... É. Dela, o tensor era por trás. Isso. A escala e o braço era Isso. junto, era uma peça É só. isso mesmo, é isso mesmo. Não, baita guitarra. É, uma baita guitarra. Baita guitarra. Muito saudade dela e não sei porque que eu me desfiz dela. Tem umas coisas, nesse caso assim, eu tive uma Epiphone, uma SG. Uhum. Você lembra daquele clipe da Shania que ela tinha uma de 2 braços, branca? O Man I Feel Like a Woman. Que aparece os rapazinhos lá fingindo que estão tocando e o cara aparece com uma SG 2 braços. Nossa, não tô ligado, cara. Cara, eu não... tinha uma dessa aí. Meu, a pegada da guitarra, o timbre, cara, maravilhoso, maravilhoso. sensacional, Foi assim, assim, eu não me arrependo assim das guitarras assim que eu faço negócio e tal, mas essa foi uma que eu poderia ter ficado, sabe aquela coisa assim? tem umas 2 coisas instrumentos, essa aí e um Fender que eu tinha, um Fender japonês, do Signature do Duff. Nossa, Meu, pode crer. rapaz, Nossa, 2 animal, assim, né, o cara? restante, putz, eu já tive Jackson, já tive Dolphin, Dolphin, clássico, né, cara? Dolphin, já tive a Jackson, a Dolphin, já tive Fender, Ibanez pra caramba, né? A época da molecada, aí tive Ibanez pra caramba, a SG, né? Da Epiphone, Tajima, e putz,
Várias guitarras. Várias. guitarras. Agora Strindberg, Agora cara. Meu negócio é Strindberg, top de linha, instrumento top de linha, muito bom. Pra quem tá afim de adquirir um instrumento muito bom por um preço excelente. É isso aí. Né, cara? Custo-benefício total. Custo-benefício total. Eu recomendo, hoje, pros meus alunos, 100%. recomendo Strindberg, cara. E É é isso muito aí. fácil de achar. Qualquer Sim. loja que você vai, Sim. você acha. Então tá com uma linha de violão Perfeito, sensacional, né, cara? rapaz. Aquele violãozinho, aquele Galaxy. Galaxy. Lá, que tem os rapaz, efeitos. É. Nossa, Maravilhoso. Tô doido no Maravilhoso, Tô maravilhoso. doido nesse. Um baita violãozinho. É. Legal demais. Biro, se a gente ficar aqui, nós vai ter Não, papo até 10 altas horas, 10 horas do dia seguinte. do dia seguinte. Então, muito obrigado, viu, cara? Obrigadão de verdade. Du, você ter obrigado. gostado, Cara, você eu ter que topado. agradeço ter o privilégio de inaugurar aí. de começar isso aqui. É, isso aí. É isso aí. E quem quiser te contratar, quiser conhecer um pouco mais do teu trampo, Muito como é bem. que faz? Fala tuas redes, teu telefone, Instagram, Facebooks, TikTok, TikTok. YouTube, coisas bonitas da natureza tecnológica. Você procura o @Rodrigo Pimentel Capial. É isso aí. É? Eu vou botar, vai aparecendo escrito embaixo pra galera aí. Quer ligar, mandar um zap? Chama. Capial, fazendo perguntas, assuntos aleatórios? 17 98149 9909. Olha só. E esse número também é pra contratar Mr. Maze. É lógico, né? Tem Não algum s- outro não sou telefone? eu sou capial, mas não sou tatu. Ah, isso não aí, sou cara. bocó. Então, quem quiser contratar Mr. Maze, esse é o telefone, esse é o 17 contato. 98149 9909. 09. É isso aí, muito bom. Biro, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Isso aí, rapaziada. Fiquem ligados. Logo, logo tem mais novos episódios do Sonzeiro Podcast aí, falando somente sobre música, cornetando a galera, contando várias histórias. Resenha. E é isso aí. Muito obrigado você que ficou aqui até o final. Tamo junto e até a próxima.